nós recebemos com muita satisfação Antônio Monteiro. Bom dia a todos. Bom, pessoal, é muita satisfação poder aqui falar com uma plateia tão heterogênea, de tantas mentes brilhantes, né, que pensam e agem e trabalham de formas muito distintas para a gente tentar mudar o nosso país, mudar a nossa casa, mudar a nossa região que a gente vive. E fazer isso, né, buscando soluções, buscando fazer diferente, buscando sair do feijão com arroz que a gente comenta, justamente através da inovação. E a gente propôs trazer para vocês um pouquinho de um formato, de uma pegada diferente da forma de inovar. A gente muitas vezes discute a questão do inovar. Vamos ver se... Não está. A gente às vezes discute buscar recursos públicos, buscar inovação através de TI, tecnologia e diversas outras produtos e metodologias de trabalhar diferente, mas a gente quer debater aqui uma forma de inovar. Pessoal, passa, por favor, que não está funcionando não, passador. Pode passar. Uma forma de inovar economizando o dinheiro público. Tá? Em vez de a gente buscar cada vez mais com as crises econômicas, cada vez mais com o recesso, cada vez mais com a crise de buscar e de faltar dinheiro e investimentos, a gente muitas vezes não pensa e não esquece de pensar da forma de economizar. E a gente aqui no nosso trabalho, a gente quer mostrar e quis trazer para vocês como a gente conseguiu economizar 228 milhões de reais em 3 anos. Pode passar? E a gente brincou com essa frase, né, que vovó já dizia, que é muito mais interessante, muito mais barato, muito mais eficiente trabalhar com prevenção do que remediar, do que resolver o problema depois. É muito mais barato fazer com que o problema não aconteça. E na hora que a gente fala sobre acidente de trânsito, na hora que a gente traz a questão da vida, né, da sua saúde, da sua capacidade laboral, da sua capacidade de produzir, o acidente de trânsito ele engloba muita coisa. E todos nós fazemos trânsito, todos nós, quando saímos de casa, de alguma forma, nós fazemos parte dessa mágica, dessa vida, dessa questão, que é a questão trânsito. Todo mundo, todos nós precisamos sair de nossas casas para trabalhar, para estudar, para levar filho na escola, para ir para o médico, para se divertir, para lazer, para praia, enfim. Então, todos nós, na hora que levantamos da cama e botamos fora o pé de casa, nós somos parte do trânsito, seja como condutor, seja como passageiro, seja como pedestre. Então, a gente tem que pensar... Prevenção. Tá? Como agir na questão da prevenção. E aí a gente coloca alguns números para vocês de como a gente conseguiu avançar nisso. Números exatos, números concretos. O Hospital de Emergência Daniel Ulli, para quem conhece Alagoas, fica na regional Arapiraca. O Hospital Daniel Ulli atende 42 municípios. E a gente conseguiu tirar lá 5.200 pacientes da questão do acidente de moto, que é o principal problema hoje na região norte e nordeste, é a questão do acidente de moto. No nosso HGE, né, que é o maior hospital do estado, que está aqui em Maceió, esse é o gráfico de redução. Nós conseguimos tirar lá quase 12 mil pacientes do atendimento em 2 anos. Isso representa, pessoal, 17 mil pessoas que deixaram de ser atendidos. E na hora que você deixa, como eu comentei, as pessoas não vão mais para o hospital, sobra recurso para tratar a gravidez de risco, sobra recurso para tratar o câncer de mama, sobra recurso para tratar outros e diversos problemas da questão da saúde da criança, da saúde da mulher, e a gente vê e vive esse caos, né, que é a saúde pública em todos os estados e todas as cidades. Então, na hora que a gente consegue tirar 17 mil pessoas, equivale a quase 1 ano e meio do que era atendido dentro do HGE somente com acidente de trânsito. Tá? Então, como é que a gente trabalhou isso? A questão de números não é números inventados não, tá, pessoal? Isso é metodologia do IPEA e quando foi lido, até o rapaz brincou a questão do extenso meu currículo, a gente hoje tem diversas universidades acompanhando esses estudos nossos, justamente para que fique comprovado que é estudo técnico. E um ponto que eu estava conversando lá atrás, o professor Eduardo Seton, que falou logo antes aqui da gente, foi meu professor na universidade, e um dos pontos fundamentais que
que a gente trouxe para essa questão é justamente trazer as universidades para dentro do serviço público. A gente parar com essa questão de que TCCs, teses, estudos de mestrados virem poeira dentro das universidades. As universidades produzem ciência, e a gente tem que quebrar esse paradigma de nós, gestores públicos, de não trazer a universidade para dentro, de não querer enxergar realmente a realidade, o que é que diz, o que é que mostra a questão do estudo científico. Tá? E aí a gente coloca, a gente falou em valor, falou em dinheiro, falou em milhões de reais, e qual é o valor da vida? Em algumas palestras a gente coloca e faz a fala e pede para que as pessoas levantem mão quem perdeu parente em acidente de trânsito. Não sei se é questão de tempo, mas eu queria fazer esse exercício aqui. Quem perdeu parente em a questão de acidente de trânsito por morte? Deixa o braço levantado, por favor, tá? Quem já se envolveu em acidente de trânsito? Quem já teve um amigo que se envolveu em acidente de trânsito? Tá? Se a gente olhar para o lado, quase 90% da plateia. Tá? Então, não é que a gente coloca que o trânsito, não somos nós só gestores de trânsito. O trânsito não somos nós, como a gente costuma dizer, o guarda de trânsito, o PM, o operador da lei seca, enfim, os trânsito, como fala, e o livro vai ser apresentado, vai ser comentado, o trânsito somos nós, cada um de nós fazemos o trânsito. E quando a gente fala da questão do valor da vida, quem perdeu já um ente querido dentro do trânsito sabe que é uma morte tão cruel que não permite a despedida. Uma vítima de questões de saúde, você de certa forma vai se acostumando. E trânsito não, a pessoa sai para uma festa e não volta. Sai para o trabalho e não volta. Tá? Então, na que a gente coloca o valor da vida, no Brasil, gasta-se 56 bilhões de reais por ano com acidente de trânsito. E a gente não discute isso. Estamos discutindo há alguns anos no Brasil a questão da previdência, a falência da questão da aposentadoria, que nós não vamos ter aposentadoria, que precisa rever, e papapá, aquela conversa da questão da parte da política. A moto invalida 500 mil pessoas por ano. 500 mil de pessoas ficam inválidas todos os anos por conta de acidentes de moto. A moto é ocupada? Não. Muitas outras situações, principalmente a questão da postura, atitudes em cima da moto que geram a questão do acidente. Tá? Mas precisa discutir isso também. 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas são colocadas todo ano na questão do trânsito. E o nosso estado, isso é o gráfico de Maceió, a gente conseguiu reduzir em 74% o número de vítimas fatais em nossa capital. Tá? A meta da ONU era reduzir 50% em 10 anos. Nós conseguimos reduzir 74% em 7. Certo? Com trabalho, com prevenção, com mudança de comportamento, com blitz, sim, dando porrada, sim, a questão da prisão. E aí, a gente precisa, é o que a gente está aqui para falar um pouquinho disso, inovar para mudar essa realidade. A gente tem que deixar e mudar, foi isso o debate que a gente fez muito em Brasília, em diversos estados que a gente foi conversar, e aqui mesmo em nosso estado, de você mudar a forma de fazer prevenção. Não adianta dizer, se não beber, não dirija. Não adianta dizer, usa o capacete. Não adianta dizer, usa o cinto. Você tem que mudar a linguagem, você tem que mudar o formato da linguagem. Comunicação precisa a informação sair e chegar nas pessoas e mudar a questão do comportamento. Tá? Então, blitz inteligentes, quem é de Maceió sabe a questão da pegada da Operação Lei Seca. Eu fui o primeiro coordenador da Operação Lei Seca, fiquei lá à frente 3 anos e hoje meu amigo Tenente Emanuel que está à frente. Então, quem já foi abordado com a Operação Lei Seca, quem já vê a forma de trabalhar da Operação Lei Seca e a forma integrada que a gente trabalha com BPTran, BPRV, PRF, PM, PDR. Então, você tem que trabalhar a questão de blitz de forma inteligente, entender onde é que acontece o acidente, entender o hora, dia da semana, tudinho, trabalhar com planejamento, trabalhar com pessoas que estudem e avaliem o formato da operação, não para multa. Desde o primeiro dia da Operação Lei Seca, a gente sempre trabalhava, e hoje o Emanuel faz muita questão da oração antes de sair, que a Operação Lei Seca não sai para a rua para prender ninguém.
A Operação Lei Seca não sai para a rua para multar ninguém. A multa é consequência de um ato incorreto da pessoa que tomou. A pessoa que decidiu beber e dirigir embriagado. E aí sim ela vai sofrer as consequências que estão estabelecidas em lei. Mas a Operação Lei Seca, ela sai na rua para salvar vidas. Para salvar o filho de vocês, o parente, o irmão, o marido, alguma coisa assim, que está colocando a vida dele em risco ou a vida do próximo. A gente teve uma situação 3 horas da manhã, na hora que ele bateu a mala, que estava prendendo um jovem de 19 anos, a mãe chegou para mim e disse, doutor, meu filho não é bandido, não prenda ele. E eu disse, mãe, é muito mais interessante tirar ele da cadeia do que tirar do IML. Tá? Então, isso que a gente precisa trabalhar. Nós somos o trânsito. Cada um de vocês sentado aqui faz parte do trânsito. Plano de segurança viária para o motociclista. Né? Hoje, a moto representa cerca de 40% da morte no estado e no país dá em torno de 40% a 50% das internações de leitos dos hospitais. Então, a gente tem que trabalhar a questão da moto de forma integrada, certo? Não está tão legal, não está mostrando lá o slide para vocês. De forma integrada, educação e engenharia, e de forma comunidade acadêmica. Não está legal a questão do slide, tá, pessoal? Está mostrando cortando uma parte. Mas tem que trabalhar, principalmente, como eu comentei, com a questão com as universidades. Tá? Trazer essa mente, essa garotada que está muito sentados aqui, estão lá embaixo, discutindo inovação, para trabalhar essa forma de como a gente mudar o papel da gestão pública para o Estado. Né, para as pessoas, para as cidades. As pessoas vivem nas cidades. Então, se as universidades produzem conhecimento, se as universidades produzem isso, parar de jogar dinheiro fora com campanhas feitas mal feitas. Parar de jogar dinheiro fora com políticas públicas mal direcionadas e mal planejadas. A gente precisa entender e conhecer qual é o problema, junto com o apoio da universidade, para investir o dinheiro de forma muito correta. Esse é o livro, tá? A gente resumiu muita coisa, tá? O livro... O pessoal da organização vai falar e a gente trouxe algumas unidades para sortear para vocês e a organização vai explicar como é que vai sortear, tá, para vocês. Esse livro também a gente chama muita atenção porque foi feito por servidores efetivos do Detran. Nós somos servidores, eu tenho 15 anos de Detran, tá? Então foi iniciativa do próprio órgão de nos dar a liberdade de inovar, de nos dar a liberdade de pensar, de nos dar a liberdade de tocar aquele órgão como nossa casa. Então, o Detran inovou em diversas situações, e esse livro, né, tá aí os 4 servidores que produziram esse material, representa 3 anos de trabalho, representa todas essas questões de como, isso é quase que um manual, tá? Isso foi lançado em Brasília, e deve repercutir aí para todo o país. A gente já foi em 6 estados apresentá-los, para como isso repercutir no país e como reduzir a questão de vítimas de acidente de trânsito. Nós somos o trânsito, foi a tema do Maio Amarelo do ano passado, tá? Quem acompanhou todas as campanhas do ano passado é projeto nosso, aqui da Alagoas, justamente aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, que o trânsito é feito por nós e não pelos agentes. E aí a questão que saiu segunda na imprensa, a gente mandou esse material, a gente comemorou aí 60% de redução de mortes no estado. Nós tínhamos 14 mortes no ano passado, carnaval do ano passado, e esse ano foram 5 mortes. E a gente podia até ter maquiado os números, maquiado não, porque maquiado é um nome feio, mas dentro do carnaval só morreram 3. De 14, se reduziu para 3. Mas houveram 2 mortes na quinta-feira de acidentes provenientes da terça. Então a gente computou já que tinha sido acidente dentro do carnaval. Mas na região de Arapiraca, reduziu-se 80%. De 10 reduziu para 2 o número de mortos. Então isso, para cada morte, né, evitada, a gente comemora e comemora muito, porque sabe a dor de quem já perdeu um parente no trânsito. Dia Mundial Sem Carro é outro ponto que a gente debate, discute muito sobre isso, que a gente vive com uma sociedade da cultura do carro. Né? A gente está pegado e preso ao carro, que todo mundo tem que andar de carro, e está aí o caos do trânsito, está aí o número de mortos, está aí os engarrafamentos intermináveis em todas as cidades do nosso Brasil. Então, a gente quer trabalhar, eu quis trazer esse slide para vocês, é um dia dentro do mês de setembro, dentro da Semana Nacional de Trânsito, para que a gente pense um pouquinho de como a gente pode se movimentar sem o carro. Os principais países do mundo, a maioria dos países desenvolvidos no mundo, ele trabalha muito a questão do transporte ativo, seja o pedestre, seja a bicicleta, seja a questão do transporte público. E um ponto que a gente está conversando lá atrás, naquele período da semana da greve dos caminhoneiros, onde faltou combustível no país todo,
São Paulo, capital, reduziu em 40% seus índices de poluição, somente porque as pessoas deixaram os carros em casa e passaram a ir de bicicleta. E ninguém deixou de ir trabalhar, ninguém deixou de estudar, ninguém deixou de fazer seus compromissos. Então, a gente quis trazer como forma provocativa essa questão tá. E aí a gente coloca essa frase dessa lagoana, Nise da Silveira, que é necessário se espantar e se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. E a gente coloca isso, né, para fechar, para encerrar nossa fala, de provocar. Né? Esse foi o tema do Maio Amarelo do ano retrasado. Minha escolha faz diferença. E você? Tá? Então a gente provoca vocês, se cada um sai daqui pensando de como mudar a atitude. E a gente colocou essa foto do celular. Porque, infelizmente, todos nós dirigimos mexendo no celular. Não dá para dizer que não, porque, infelizmente, virou prática, a gente virou refém da questão do celular e vive em função do celular. A gente trabalha muito a questão do álcool, mas algumas pesquisas já mostram que o celular já está se equiparando ao álcool em número de vítimas de acidente de trânsito por conta do uso dele. Tá? Então, a gente quis deixar essa mensagem para vocês, porque essa sua escolha, essa sua atitude é que faz a diferença na vida de cada um de vocês, tá? Por sua vida e pelo bem público. E aí vem aí o Maio Amarelo 2019, que a gente vai entrar com uma campanha muito forte a partir do mês de maio. Então a gente agradece a atenção de vocês, espero ter passado uma mensagem que mude a forma de pensar, mude a forma de agir, né, dentro de cada um, na questão do seu dia a dia, da sua forma de deslocar, e mostrar que inovação se faz sim, também com mudança de comportamento, com a economia do dinheiro público. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e bom dia a todo mundo.